Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Vamos iniciar a nossa aula de matemática hoje fazendo a correção da última tarefa de casa, que foi na sexta-feira passada, das páginas 104 e 105. Exercício 16. Marque um X em cada uma das características do retângulo. Vocês tinham que ter marcado um X nas alternativas verdadeiras, tá? Então, vamos lá. Possui apenas dois ângulos retos? Vamos ver quantos ângulos retos o retângulo possui. Ó, 1, 2, 3, 4. Então, a primeira é errada, pois ele não possui apenas dois ângulos retos. O retângulo, ele possui quantos ângulos retos? 4, tá? Ele possui dois pares de lados paralelos? Sim, nessa parte nós podemos ver um par, né? E aqui também na vertical. Então, ele possui dois pares de lados paralelos. Podemos traçar um eixo de simetria na horizontal nesse retângulo, nesse polígono? Sim, olha só. Podemos traçar um eixo de simetria, sim. Podemos traçar um eixo de simetria vertical nesse polígono? Sim, tá? Então, também está correto. Ele é um quadrilátero? Sim, pois ele possui 4 lados, tá? Então, as frases corretas é do segundo, terceiro, quarto e o quinto quadradinho. Quem acertou, podem colocar um certinho. E quem errou, apaga e corrijam. Tudo bem? Exercício 17. Em cada caso, complete as figuras da malha quadriculada, sabendo que as retas vermelhas são o eixo de simetria. Então, vamos relembrar o que é simetria, né? Ambas partes têm que ser iguais, tá? Então, nessa casinha aqui, na imagem dessa casinha, esse traço em vermelho, tá? É o eixo de simetria. Então, vocês tinham que completar a figura na malha quadriculada. A tia Rê fez aqui, ó, como vocês podem observar, com a cor preta, tá? Lembrando, as duas partes são simétricas, ambas partes têm que ser iguais. Espero que todos tenham usado a régua, tudo bem? Depois, se vocês quiserem pintar, podem. B. A mesma coisa. Nesse caso dessa imagem, o eixo de simetria, ele está na horizontal. Só que, olha, a tia recompletou aqui também com a canetinha preta, tá? Tudo bem? Façam a correção corretamente. E hoje, para iniciarmos a nossa aula, faremos exercícios do livro Exercícios Complementares, aquele livro mais fininho de matemática, tá? As atividades que nós vamos fazer hoje é uma revisão do que vocês aprenderam até agora, tá? Então, peguem aquele livro, o Exercícios Complementares, mais fininho, tá? Realizem as páginas 53, 54, 55, 56 e 57. Então, eu peço que vocês pausem o vídeo, realizem essas páginas para corrigirmos. Tudo bem? Então, pausem o vídeo. E aí, já fizeram? Então, vamos corrigir? O exercício 15. Utilize um esquadro e verifique se os ângulos indicados em cada caso são maiores, menores ou iguais a um ângulo reto.
Essas atividades, crianças, é como se fosse uma revisão do que vocês já aprenderam, tá? Então, olha só, na primeira imagem, né, desse ângulo, será que ele é um ângulo maior, menor ou igual a um ângulo reto? Então, olha só, se eu pegar aqui, né, e desenhar um ângulo reto, o que dá para eu observar? Que esse ângulo aqui, ele é o quê? Menor do que um ângulo reto, tá? Não há necessidade de vocês terem usado um esquadro, tá? Podem desenhar. E na imagem de baixo, na figura de baixo? Então, se eu pegar aqui, ó, e desenhar um ângulo reto, eu consigo observar que esse ângulo, ele é o quê? Maior do que um ângulo reto. E a outra imagem? É o quê? Maior, menor ou igual a um ângulo reto? Ela, né, é igual a um ângulo reto, tá? Quem acertou, certinho. Quem errou, apaga e faça a correção. Continuando com a nossa aula de hoje. Na outra imagem, vamos desenhar aqui um ângulo reto, certo? Olha só, desenhei um ângulo reto. E aí, esse ângulo que o livro trouxe, né, que o livro apresenta, ele é maior ou menor do que um ângulo reto? Ele é menor do que um ângulo reto. Olha, nós podemos observar. E o último ângulo, olha. Se eu desenhar outro ângulo reto aqui, ó. Podemos observar que esse ângulo que o livro trouxe, ele é o quê? Maior do que um ângulo reto. Tudo bem? Então, vou voltar, ó. O primeiro é menor do que um ângulo reto. O segundo, ele é maior. O terceiro, ele é igual. O quarto, ele é menor. E o último, maior. Tudo bem? Vamos continuar? No exercício 16, observe os objetos ao seu redor. Identifique um exemplo com retas paralelas e outro com retas concorrentes. E escreva a seguir. O exercício 16 é pessoal, tá? Cada um observou um tipo de objeto que parece, né, que tem retas paralelas, tá? E também que tenham retas concorrentes. Se vocês olharem, por exemplo, no piso do chão da casa de vocês, o rejunte, né, no lateral dos pisos, nós podemos identificar o quê? Retas paralelas, tá? Então, exercício 16, resposta pessoal. Exercício 17. Trace uma reta de acordo com o que se pede em cada caso. A tia Rê aqui não tem o uso da régua, tá? Por isso que não fica retinho. Então, na A, retas concorrente à reta a seguir. Então, olha só, a tia Renata fez aqui, tá? Quem acertou, podem colocar um certinho. E quem errou, apaga e faça a correção. Reta paralela à reta que apresenta, tá? Então, vocês podem observar também. E na C, não é C, desculpa, no exercício 18, com o auxílio de uma régua, complete o desenho a seguir, formando uma escada vista de frente. Para isso, você deve traçar 3 retas paralelas para desenhar os degraus, de modo que a distância entre os degraus consecutivos seja a mesma, tá? Então, observem a resposta aqui da tia Rê que eu fiz, né? A resolução da tia Renata, tá? Está pedindo para traçar, olha, 3 retas paralelas, tá? Então, a tia Rê fez 1,
2, 3. O que representa essas retas paralelas, né? Estão representando os degraus, tá? De modo que a distância entre os degraus consecutivos seja a mesma. Então, dividimos a distância entre eles. Exercício 19. Só um minutinho. Exercício 19. Identifique os pares de retas como paralelas ou concorrentes, tá? Então, olha só, na primeira imagem, esses pares de retas, nós podemos identificar eles como retas paralelas, tá? E na outra imagem, retas concorrentes, tá? Então, completem aí se vocês não completaram, tá? O exercício 19, identifique os pares de retas como paralelas ou concorrentes. Na primeira, retas paralelas, olha, elas não se cruzam, tá? Sempre seguem na mesma direção. E a segunda imagem, retas concorrentes, é aquelas retas que apresentam ângulos retos. Lembram dessa aula? Tá? O outro. E essa outra reta? Elas são paralelas ou concorrentes? Concorrentes, tá? Elas se cruzam. E aqui, ó, temos um pontinho, lembram? Que se chama ponto de interseção, que é onde elas se encontram quando elas se cruzam. E a outra imagem são retas paralelas, tá? As retas paralelas, elas podem ser na diagonais também, como por exemplo, aqui, ó, tá? Elas não estão exatamente na horizontal e na vertical, elas estão meio que na diagonal. No exercício 20, as retas a seguir foram nomeadas com as letras A, B, C, D, E, F e G. Usando essas letras, identifique dois pares de retas paralelas e dois pares de retas concorrentes. A tia Renata colocou aqui todas as respostas possíveis, tá? Para que vocês façam a correção. Então, só que o exercício pede apenas dois pares, tá? Então, eu coloquei todas as respostas possíveis, porque às vezes cada criança colocou dois pares diferentes. Por exemplo, ó, a reta A e B, olhem, elas são paralelas. A reta A e C também, tá? A reta A e D, olhem, se eu pegar a reta A e a reta D, elas também são paralelas, tá? A B com a C, a B com a D, a C com a D e a E, olhem só, com a F, tá? Deixa eu te retrocar de cor aqui, ó. Se eu pegar a reta E com a reta F, olhem, elas também são paralelas, tá? E aí também pede, né, continuando, dois pares de retas concorrentes. Também coloquei todas as possíveis respostas, olhem, FG, F e G. O que acontecem? Elas se cruzam, tá? Vou trocar de cor novamente, só um minutinho. Olhem só, e a A e a E? Ó, a reta A e a reta E. Onde elas se cruzam, né? Nesse ponto aqui, olha, a reta A e a E, elas são concorrentes, tá?
A e a F, ó, A e F, elas também se cruzam, tá? Então, façam a correção certinho dessa atividade, só que vocês tenham que ter respondido apenas 2 pares, tá? A tia Rê colocou aqui todas as respostas possíveis para que vocês realizem a correção certinha. Tudo bem? Retas paralelas, elas nunca se cruzam, seguem sempre na mesma direção, e as retas concorrentes, elas se encontram, tá? E esse ponto que elas se encontram chama ponto de interseção. Exercício 21. Observe a imagem a seguir. Agora responda. Descreva o trajeto de uma pessoa que está na escola e deseja ir à biblioteca. O caminho que ela deve fazer, né? Então, olha só. Ela está na escola, né? E ela deseja ir até a biblioteca. Que caminho que ela deve fazer? A pessoa, né, deve caminhar pela Rua 1 em direção à Rua 2. Chegou aqui na esquina, ela tem que virar à esquerda na Rua 2 e caminhar pela Rua 2 até chegar à biblioteca, tá? Na B, um menino se machucou onde? No parque e foi levado ao hospital. Descreva o trajeto que a ambulância teve de seguir. Então vamos lá. A ambulância, ela teve de seguir a Rua 2 em direção à Rua 1, certo? Virar à direita na Rua 1 e seguir pela Rua 1 até chegar no hospital. Tudo bem? Corrijam, hein? Na C, o menino se machucou no parque, certo? O menino que se machucou no parque mora ao lado da biblioteca. Descreva o trajeto que a sua família deve seguir para levá-lo para casa após ele ter saído do hospital. Então, vamos lá. A família estava aqui no hospital, né? Então, a família do menino deve seguir na Rua 1 em direção à Rua 2, né? Virar à direita na Rua 2 e seguir pela Rua 2 até chegar à sua casa, tá? Porque a família mora do lado da biblioteca, tá? Então, se a família do menino deve seguir na Rua 1 em direção à Rua 2, virar à direita na Rua 2 e seguir pela Rua 2 até chegar em casa. Joia? Exercício 22. Na malha quadriculada a seguir, foi representada a área de um parque em verde, tá? E dentro desse parque há um lago cuja área foi representada na malha quadriculada com a cor azul. Observe. A. Camila, ela está na posição E3, certo? Então, olha só, ela está na posição E3. Ela está dentro, ó, Camila está aqui, certo? Ela está dentro ou fora do parque que foi representado com a cor verde? Ela está fora do parque. Tudo bem? B.
Danilo está na posição G, certo? 8. Olha, G8. Danilo está aqui, na posição G8. Ele está próximo ou distante do lago que foi representado com a cor azul? Ele está próximo do lago. Olhem só, observem, ele está pertinho do lago, né? C. Camila e Danilo combinaram de se encontrar na posição H13. Eles combinaram de se encontrarem aqui, ó. Certo? Na posição H13. Eles irão se encontrar dentro ou fora do parque? Eles irão se encontrar fora do parque, tá? Olha só, eles não estão dentro do parque que foi representado com a cor verde. Tudo bem? E a tarefa de casa hoje? A tarefa de casa será ainda no livro Exercícios Complementares, tá? O livro fininho que nós estávamos fazendo agora. Será o exercício 23 da página 58. Olhem só a tarefa de casa, o exercício 23. No centro da cidade de Pentápolis, há uma praça que lembra a forma de um pentágono. Olha, essa praça aqui, que lembra a forma de um pentágono. Observe, o formato dessa praça lembra um polígono, certo? Quantos vértices ele tem? O que é vértices mesmo, né? É o encontro de duas semi-retas, tá? Então, vocês irão responder essa tarefa de casa. E quantos ângulos tem esse polígono? Também respondam. E se esses ângulos do polígono são maiores, menores ou iguais a um ângulo reto, tá? Então, vocês irão responder o exercício 23 da página 58, tudo bem? O A, o B e o C. Essa é a tarefa de casa. Qualquer dúvida, pode procurar a tia Renata. Combinado? Um beijo!